Por que que uma criança com 12 anos já tem toda a autonomia, já sabe, enfim, já sabe fazer todas as coisas, vamos dizer assim? Então, para nós, né? Para nós, para o povo Rio de Janeiro, a gente, depois que criança completa 6, 7 anos, né? E é nessa fase que a gente começa a ensinar, assim, passar, na verdade, essa informação, orientação, né? Que a gente dá para as crianças também, né? Quando a criança está começando participar das atividades, né? Porque a criança desde pequeno começa a praticar a, a agricultura também, né? Desde criança, né? De plantar sementes, coisa mais assim leve, né? Quando vai acompanhar o pai, a mãe na roça, né? Que primeiro a semente que é plantado na roça também depois da queima, né? De uma roça é a semente de melancia ou semente de milho, né? Aí a gente pede para a criança plantar, né? Que é primeiro o fruto que vai produzir é melancia, né? Aí milho também. A mesma coisa, no caso do menino, a gente começa a ensinar com essa idade, né? De entre 6 e 7 anos, né? Até 5 anos já começa, né? Acompanhar, vai na beira, né? Quando a gente vai pescar, assim, na beira do rio, assim, no porto mesmo. Aí vai assim, eles começam, né? Aí depois a gente vai no mato, aí ele quer ir também, né? Para ir no mato, ou então ir na roça, ou então ir pescar. E assim ele começa é, a educação, né? Então durante toda essas viagens, essas caminhadas no mato, o pai começa a ensinar, né? Porque ali é o nosso livro, né? Porque você indo no rio, você vai passando por muita coisa, né? Aí você, o pai da gente, quando a gente é menino, né? Eles começam a ensinar, ó, esse peixe é isso, o nome é isso, isso você pode comer quando tá com filho novo, né? Quando a gente é casado, né? Aí a gente vai aprendendo, né? Aí depois que a gente passa para o nosso filho, aí você vai, ó, esse aqui você pode pescar, esse aqui não, né? Aí a gente começa a aprender o nome e se a gente pode comer naquela fase ou não, né? E se está com algumas famílias doentes, aí não pode comer, né? Não pode pegar aquele peixe, né? Principalmente peixe que tem dente grande, né? O lugar, né? O ponto certo para pegar peixe, no rio mesmo ou no lago, também dentro da mata, né? Que quando na época de rio cheio a gente vai. E a forma que ele vai se conduz para pegar um peixe debaixo de uma fruta e a gente vai ensinando, né? Para as crianças, né? Uma forma de eles começar a aprender essas práticas. Aí artesanato também, né? Artesanato é a mesma coisa. Aí ele vai acompanhar a gente vendo, né? Olhando quando a gente está fazendo algum trabalho, né? Um artesanato, ele vai perto, às vezes o pai mesmo chama, né? E quando é a menina, a mãe também chama ela, né? Para ficar junto, para ficar assim, observando, né? Como é que faz, tecelagem no caso da menina. E assim ele vai, aí depois ele mesmo vai querer fazer, né? De pegar facão, de pegar madeira, né? Se quiser fazer um banquinho, então um reminho, ele vai fazer. Só que o pai tem que estar sempre acompanhando, né? O pai está um tio, né? O irmão mais velho, né? Então, se ele aprender, ele vai acompanhar e falando, aqui você vai fazer assim e aqui vai fazer assim. Se você fazer assim, vai ficar torto, né? Então, tem todo, é um jeito de a gente fazer, né? Para não dar errado. Aí ele vai e quando tipo tá construindo a casa, né? Aí ele tá puxando palha e quando ele vai começar a amarrar as palhas, ele vai pedir para ele entregar palha para ele, né? Tipo assim, eu quando tinha essa idade, quando meu pai fazia a casa, eu sempre
porque eu ainda não sabia amarrar, né? Mas para me ajudar ele, eu sempre colocava palha nas cordas, né? Para ele puxar. Quando vai ficar num alto assim, aí eu colocava palha, uma corda e um pedaço de pau que a gente chamava para segurar, né? Não sei se você já viu isso também nas aldeias, então. Colocava, depois ele puxava. Assim eu começo assim de eu começar a ajudar meu pai, né? No trabalho. Então não era assim muito peso, né? Mas é uma coisa que a gente aprende brincando também, né? Porque você gosta de uma coisa, você vai brincar. E com isso você vai aprender. Aí quando você vai se tornando adolescente, até mesmo a fase assim de juventude, assim, né? Você já começa a aprender muita coisa já, né? Então, por isso que tem uns meninos que são curiosos também, né? Então, eles perguntam ou ele insiste para fazer alguma coisa, né? Então, assim, quanto mais curioso o menino é, ele aprende mais rápido. Porque ele insiste nas coisas, né? Ele quer aprender, às vezes insiste o pai, né? Para ele mostrar para ele, então ele fazer, né? Aí vai, aí quando começa essa idade de 10, 11, 12 anos, aí ele já, acho que ele já tem assim um conhecimento já onde ele consegue fazer, né? Daí aí que ele ganha autonomia, né? Às vezes ele faz, ele aprende para ir fazendo ou fazendo junto, né? Ele praticando. Aí quando ele vai, a vez dele de fazer sozinho, ele faz, né? Tipo canoa. É um arco também que é é, um pouco difícil assim de fazer um arco, né? Então, mas tem os meninos que conseguem fazer, né? Faz. Hoje tem um menino que faz canoa, né? E a canoa, né, tradicional, e o já. E o pai, mas mesmo que ele faz, mas o pai está sempre acompanhando, né? Olha aqui, ó, essa aqui faz assim, tudo na medida também, né? Para não fazer errado. Então, isso que eles precisam aprender também, né? Conhecer bem para não fazer de uma forma errada, né? Então, assim que eles aprendem. E tudo essa prática, né, desenvolvida por, por eles, ele acaba aprendendo, né? Mas ele vai conhecendo, ele vai aprendendo. Aí depois que aprendeu, daí ele não vai precisar mais do pai, né? Porque ele já sabe, então ele vai fazer sozinho. Aí já é uma preparação também assim de quando ele chegar nessa idade, ou até mesmo casar, né? Criar uma família, ele já tem condição de fazer, de fazer as coisas para a família, né? Então, então esses meninos, eles aprendem muito cedo, né? Porque ele já começa a acompanhar desde de criança, né? De pequeno mesmo, de 4, 5 aninhos, ele já começa. Tem um que sai com o pai quando vai pescar, né? Mesmo que ele não pega peixe, mas ele vai, né? Só para acompanhar o pai, só para divertir, né? Sim. Ver como é que eles pescam, né? Aí eles começam a pegar peixe, aprende a pegar peixe também.